Bem-vindos ao curso de Economia de Recursos Hídricos e Instrumentos Econômicos para Gestão. Esse curso foi preparado para a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Meu nome é Guilherme Marques, sou professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O objetivo desse curso é abordar o tema Instrumentos Econômicos para a Gestão de Recursos Hídricos, tema bastante relevante no contexto atual de melhoria dos instrumentos de gestão, explorar conceitos fundamentais de economia, mostrar como esses conceitos eles podem ser aplicados para a gente poder entender o funcionamento e a lógica dos instrumentos de gestão e poder propor melhorias, aperfeiçoamentos. Então, a expectativa é que isso vá capacitar o aluno para ele poder contribuir com o desenvolvimento e aproveitamento, aprimoramento desses instrumentos. Então, nessa nossa primeira aula, nós vamos falar um pouco sobre o contexto, né? Nós temos hoje estruturas institucionais que foram colocadas em funcionamento para poder formular as políticas hídricas e a maioria, grande parte dessas instituições, elas foram concebidas sobre contextos passados onde a escassez era menor, né? E se a gente comparar desde a incepção até hoje, a gente percebe que várias dessas estruturas ainda não sofreram ainda muitas mudanças para se adaptar ao contexto atual, onde a escassez hídrica é bem mais aguda, né? Ainda percebemos muito foco em soluções de engenharia para aumento da oferta, tratamento da água como um bem livre e uma abordagem burocrática para a alocação da água, né? Apesar disso, a nossa política, a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela já tem em sua concepção sinais claros de uma orientação mais moderna. Se a gente perceber, existem dentre, os fundamentos e princípios a percepção de que a água tem valor econômico enquanto recurso escasso e o foco no uso racional como um dos objetivos. Então, eu gosto de mostrar essa figura para ilustrar o que acontece. Nós temos água, às vezes temos muito pouca, às vezes temos muita, né? Muitas vezes, frequentemente, ela está bastante poluída, né? Essas fotos aqui foram tiradas no mesmo ano, uma no Rio Grande do Sul, a outra na região sudeste. Então, um dos primeiros aspectos que a gente explora é o conceito de escassez. A escassez, não há recursos suficientes para a gente atender a demanda, né? Economias centralizadas foram muito ineficientes em lidar com esse fenômeno chamado escassez. Quase todos os recursos empregados pelo homem, eles são escassos, não só a água, a mão de obra, recursos financeiros, outros insumos, né, outros elementos que a gente usa para produzir as coisas, nosso tempo. E um resultado importante da presença da escassez, nas nossas decisões que tomamos todo dia, é que nós precisamos fazer escolhas dentro de um universo onde as opções elas são limitadas, né? Então, nós temos aí a nossa balança, de um lado nós temos aí uma quantidade quase ilimitada de desejos e necessidades humanas, né, não só necessidades, mas também desejos, e do outro lado nós temos recursos escassos, né, terra, capital, empreendedorismo e o nosso tempo. Como equilibrar essa balança? Então nós chegamos no primeiro conceito, que é o conceito da economia. Para que serve a economia? Todas as sociedades enfrentam esse problema, como eu comentei, e a diferença está em como as decisões são tomadas. Então, nesse conceito, a economia ela é o estudo da alocação de recursos escassos ou o estudo de como pessoas e sociedades lidam com a escassez. Então, todas as aplicações dos fundamentos servem para a gente poder entender como que essas decisões de alocação de recursos escassos são tomadas. E isso faz com que a economia tenha um potencial de contribuição muito grande para a gente estudar recursos hídricos, justamente porque as decisões que a gente tem que tomar de uso da água, elas envolvem justamente essa alocação, né? Isso envolve também a análise de trade-offs entre fatores, a gente vai ver um pouquinho mais disso adiante, justamente quando a gente considera alimentos, eletricidade, meio ambiente e por aí vai. Água indispensável à vida, apesar dessa afirmação ela ser verdadeira, né, especialmente, né, no caso aí do consumo pelos seres vivos, para a produção de alimento, a pergunta que a gente percebe aqui é se isso tem de fato sido suficiente para mudar o comportamento das pessoas, né? Vários dos usos da água, uma grande parte envolve objetivos, né, que não são necessariamente dispensáveis à vida, objetivos de conforto, comodidade e
conveniência. E muitos desses objetivos são os que determinam as escolhas feitas por essas pessoas, e dessas escolhas vai surgir a demanda de água por aquelas pessoas, né. Então, a gente pode pensar aí em várias escolhas. Eu posso escolher morar numa casa maior ou menor, ter um jardim, usar determinados equipamentos que podem economizar água ou não. Ah, em termos de agricultura irrigada, eu vou escolher que tipo de cultura eu vou plantar, qual que é a técnica de manejo que eu vou empregar para essa cultura, e a partir dessas escolhas vai surgir lá na frente a demanda. Existem diferentes possibilidades para isso. E a escolha do indivíduo, né, entre essas opções, não necessariamente, né, não é em todos os casos que essa escolha vai colocar em risco a vida do indivíduo. Porém, são essas escolhas que determinam a maior parte da quantidade de água demandada uma pessoa. Então esse é um primeiro conceito. A gente sempre vê escrito, né, nas teses, nos textos: "A água é indispensável à vida". Sim, ela é, porém, muitas das escolhas são feitas envolvendo elementos que não são indispensáveis à vida, né. O segundo elemento que a gente vai combinar com esse conceito é o valor da água. Uma boa parte desse curso nós vamos estudar conceitos e métodos para nos ajudar a valorar a água. A partir dessa valoração, nós vamos poder pensar aí na melhoria dos instrumentos de gestão. Então, nesse conceito, né, sempre que existe um usuário disposto a pagar por um recurso, a implicação é que esse ele tem valor econômico e ele produz benefícios, né. Esses benefícios proporcionados pela água, eles têm sido historicamente abundantes, né, em várias regiões do mundo, né, e a percepção que isso traz é que é um recurso ilimitado, né, e gratuito. Só recentemente que a gente começou a perceber as limitações dessa percepção, né. Então, o valor do recurso ele reflete o quê? A sua contribuição para os objetivos, no mais objetivos, né, melhorar a eficiência econômica, melhorar o desenvolvimento econômico, qualidade ambiental e o bem-estar social. Conforme, a aplicação e a necessidade da água para esses objetivos, isso vai refletir no valor. Quando a gente vai fazer, então, gestão dos recursos hídricos, a gente vai necessariamente fazer escolhas entre, seja projetos, seja investimentos, sejam arranjos de alocação, até medidas regulatórias capazes de trazer mais benefícios para a sociedade. Hoje nós estamos, contabilizando esses benefícios de forma apenas parcial, justamente porque nós ainda não estamos trazendo de forma mais substancial o valor da água para essa tomada de decisão. Então, no momento em que eu deixo de contabilizar algum tipo de valor, esse valor ele pode estar sendo perdido, e aí contabilizo os benefícios por um lado, mas não contabilizo a perda de valor pelo outro. Por exemplo, quando um município, eh, deixa de tratar os seus efluentes, os seus esgotos, e isso piora a qualidade da água do rio. Essa redução nos investimentos, ela leva a uma economia de dinheiro, embora seja uma economia, um pouco míope, né, nesse aspecto, porém ela degrada o valor do recurso para quem vai utilizar aquele manancial, mais à frente. Então, essas escolhas trazem custos e benefícios. A gente precisa de pensar em projetos, investimentos ainda necessários, né, no caso, na infraestrutura. Eu preciso avaliar esses benefícios. Quando essa avaliação de benefícios ela é superestimada, a gente acaba levando a pouca eficiência. Eu vou entregar a água, para determinados usos, sem contabilizar exatamente quais são, os benefícios. E isso pode levar a uma superalocação, um superuso daquele recurso, e alocação daquele recurso para usos que não justificam, todo esse gasto. Quanto mais restritos os orçamentos públicos, mais essencial se torna a avaliação desses resultados econômicos, né, dos investimentos, e a lógica aqui tem que ser justamente procurar entender, né, identificar quais os melhores projetos, até que ponto os beneficiados estão dispostos a pagar pelo mesmo, e o nível de subsídio necessário para implementar e operar projetos quando eu tenho benefícios intangíveis. Claro, não são todos os benefícios dos projetos que são benefícios monetizáveis, são benefícios econômicos, a gente não come dinheiro. Existem muitos benefícios de infraestrutura hídrica que são intangíveis, né, especialmente naquelas regiões ainda carentes por investimentos, onde ainda não tem um nível mínimo de segurança hídrica. Nessas regiões a escolha ela não é monetária, ela busca outros objetivos, justamente da segurança hídrica, ter um equilíbrio social e poder ter esses outros, benefícios.
Então é importante fazer essa separação, não é porque eu tenho benefícios intangíveis que eu vou deixar de usar a valoração econômica para escolha de projetos, e também não é porque eu tenho potencial de fazer essa valoração econômica, eu vou aplicar isso para todos os casos. Existem casos onde eu preciso fazer infraestrutura, e existem casos onde a escolha para fazer infraestrutura, ela já deve passar por um critério, mais econômico. Isso depende muito da região onde eu vou estar fazendo a análise. No contexto do Brasil, é importante, trazer isso, nós temos aí o Plano Nacional de Segurança Hídrica, isso já mostrou aí necessidade de investimentos, né, segundo estimativas da Agência Nacional de Águas, do Ministério do Desenvolvimento Regional, da ordem de quase 27 bilhões, isso em projetos até 2035, desses 17,6 bilhões vão vir de recursos públicos, e isso vai custar em termos de operação e manutenção da ordem de 1,2 bilhões. Ao mesmo tempo, nós temos ainda uma percepção limitada no Brasil, especialmente entre usuários, da necessidade de pagar por esses benefícios. E aí a consequência pode ser um subinvestimento em manutenção e uma degradação gradual dos ativos que terminam por negar o benefício de novos investimentos. Nossa responsabilidade nesse aspecto é justamente escolher os melhores projetos, aqueles que vão trazer mais benefícios para a sociedade, não apenas benefício econômico, mas também benefício econômico, mas também outros benefícios que são intangíveis, né. Então, dentre essas diversas, medidas que nós vamos propor para sinalizar o valor, nós temos aí medidas, regulatórias, à medida em que a água se torna mais escassa, os usuários não têm mais acesso a toda a água que desejam, e a gente considera também, a gente percebe que os projetos de infraestrutura de menor custo, eles já foram executados, e os novos projetos, eles se tornam gradualmente mais caros e com maior impacto ambiental. Ou seja, eu estou tendo que buscar água cada vez mais longe, com impactos maiores, com riscos maiores, e agora eu tenho que começar a olhar para o outro lado e refletir sobre para que eu vou utilizar essa água, ah, qual o benefício que essa água vai trazer para a sociedade. Então essa é a decisão, né, que a gente tem que tomar, né. Será que a busca da água entre usos já existentes, né, ela é uma alternativa menos custosa do que desenvolver, novos projetos? Então quando a gente olha para a gestão da demanda, nós vamos começar a olhar para a gestão da demanda com uma outra visão, justamente essa visão de realocação da água. A gente contempla medidas de gestão da demanda da água, a gente está estudando possibilidade de alocação ou realocação, seja setorial, seja intersetorial, justamente reduzir aqueles usos de menor importância ou valor, para permitir que a água seja utilizada em uso de maior valor ou importância, né. Então a gente chega a um debate aí, né, quais as perguntas que a gente deve responder dentro desse contexto que cabe aí aos gestores, né, às instâncias executivas, às instâncias deliberativas aí dentro do nosso sistema de gerenciamento de recursos hídricos, né. Por exemplo, qual o impacto que uma determinada política de precificação da água ou do acesso à água traz no incentivo ao uso racional? Eu vou conseguir atingir o objetivo que eu quero ou não? Como estimar os benefícios de uma determinada política de precificação? Com que critérios a gente poderia diferenciar preços para cobrança pelo uso da água, por exemplo, que é um instrumento econômico de gestão, entre os diversos setores e subsetores? Como que a gente pode aplicar isso, né? Quanto de um recurso eu devo usar hoje e quanto que eu devo guardar para usar amanhã? Uma pergunta bastante pertinente no contexto da água subterrânea, né. Quanto de água superficial e quanto de água subterrânea a gente deve utilizar hoje para atender essas demandas, integrando aí os recursos? Qual que é o nível de tratamento e remoção de contaminante que a gente deve empregar antes de lançamento nos corpos d'água? Alguns de vocês já percebem que isso está associado a escolhas que a gente faz no momento do enquadramento, e essas escolhas, elas têm reflexos econômicos, não apenas ambientais, né. E por fim, quanto os usuários podem pagar pelo atendimento às suas demandas, né. Diversas outras perguntas também que a gente pode refletir, e é interessante colocar essas perguntas que elas vão definir aí o escopo, né, de aplicação do conhecimento do curso. Por exemplo, quais critérios, além de setores usuários, podem usar, né, a gente pode usar para diferenciar o preço da água, características da bacia, né, a cobrança, como é que eu posso estimar e, pensar em modelos considerando a capacidade de pagamento ou a necessidade de investimento, né. Os investimentos e a cobrança pelo uso da água podem levar em consideração a vazão dos corpos hídricos e a disponibilidade. É possível
né, durante a proposição do modelo, tem um escalonamento de valoração de acordo com as características dos usuários, ou seja, tem uma série de perguntas aí que são importantes justamente para a gente poder definir qual seria o melhor, né, a melhor forma de implementar, o instrumento, né. Aqui no caso estou falando da cobrança, mas isso se aplica, a lógica, para outros instrumentos econômicos.